muito. Eu era muito pequenininha. E eu, então, como eu lembro, né? Mas é o que eu falei, são memórias afetivas que vêm com a música, né? Porque ela sentava na cadeira de balanço, e eu sou a caçula dos filhos, né? Me pegava no colo e ficava cantando aquelas músicas dela bem antiga. Eu lembro de todas, quase. É muito engraçado. Então, vamos passar agora a falar de amizades e parcerias. Vamos ver o que a gente tem para lembrar sobre as nossas amizades aqui do aplicativo, falando de sala de festa também, parcerias, né, que a gente conhece, pessoas que a gente conheceu, que a gente cantou com elas, aquelas pessoas que a gente acha assim, poxa, essa se foi mesmo, né? De repente a gente se cruza com ela numa esquina aí, oi, olha você aqui, e às vezes a gente não se lembra muito do nome, né? Mas assim, é aquela, e você começa, né, a buscar na sua memória quem é aquela pessoa, que parte da sua vida que ela esteve, e você busca, ela fala, foi essa música, igual o Pedro falou comigo, que o Dilo, a mensagem que ele me enviou, era que ele se lembrava da gente cantando o Gato Neblu. Eu amo essa música. Olha só! Então, eu vou procurar lá os primeiros duetos. Vou procurar os duetos do Pedro lá, de 2020. Uma curiosidade, viu, Nana? Uma curiosidade, sendo que vocês cantaram essa música e que ele está fora do aplicativo há um ano e meio. Mas então você foi marcante. É verdade. Essa gravação foi marcante na vida dele, né? Olha, Pedro, às vezes as pessoas se lembram da gente, assim, com uma... Tipo, a gente se surpreende, né? Fala, poxa vida, essa pessoa se lembrou de mim de tal período, assim, coisa que a gente não se lembrava mais, né? E quando começa a falar, a gente fala, tá. Eu, assim como eu lembro de audições que eu participei, vieram pessoas, sabe? Nana Henrique, estou torcendo por você. E assim, eu falei, gente, quem que é esse? Minha Nossa Senhora. E eu ficava assim, às vezes, perdida. Você lembra, Nana? Claro, você carinho. Eu não lembro de todos, não, eu não lembro. Não, claro que não, claro que não. A gente faz uma forcinha, né? Mas assim, gratidão, né? A gente agradece sempre por a pessoa estar ali, presente. Mas é assim, uma coisa de outro mundo. É como a gente, família grande, quando chega, passa muito tempo sem ver, você chega a se misturar, as pessoas não se conhecem mais, né? Então, quem que é isso aqui? Principalmente a gente que tá mais velho, né? Chega lá no meio dos mais novos e fala, quem que é você? Ai, que vergonha. De que família você é? Da tua. Oi. Você é minha tia. Então, gente, vamos continuar o nosso papo. Nosso papo tá bacana, Nana, tá legal. Eu acho que essa pergunta que você fez tem a ver também com a gratidão, né? A gratidão. Se eu pudesse citar, eu tenho várias pessoas a agradecer. Mas se eu pudesse citar, eu citaria várias e tudo, mas citaria 3 em especial. Primeiramente, eu citaria, não é por questão de pódio ou que foi mais importante ou menos importante, mas porque eu quero citar a Rosemère, que muita gente aqui não sabe quem é, às vezes não conhece. A Rosemère teve um papel fundamental para mim aqui, né? Até para a permanência. Eu digo assim porque você vai falar também, mas assim, para a permanência e para o crescimento inicial. Ela foi quem apostou. Aquela incentivo, né? Aquela pessoa e que apostou e que garantiu essa aposta. O que ela fez, provavelmente, quase 90%... Rude, né? Boa noite. Quase 90% não faria. Oi, Rô, boa noite, bem-vindo. O que ela fez eu sei que tem mais uma pessoa aí que eu sei que ainda vive. Não, mas vou dizer, o que ela fez por mim, quando eu digo que 90% das pessoas não fizeram, e que eu agradeço ela sempre, é uma coisa que é rara, porque é uma coisa que é depositar uma confiança, e não sei por que razão, mas em uma pessoa que você não conhece, é uma coisa que é rara e que, graças a Deus, eu pude retribuir da mesma forma, depois, né? Mas é uma pessoa. Outra pessoa é a Nana Henrique Show, que está aqui presente. Meu amigo, meu querido. Pela parceria. É recíproco. Escuta só, peraí, você não gosta de receber homenagem. É pela parceria que ela está desde sempre, assim como quando ela coloca projeto eu apoio, quando eu coloco ela apoia, mas a parceria é maior do que qualquer outra coisa, né?
admiração. Então, os meus agradecimentos a ela também. E tem uma outra, que essa é de fora, né? E que me ajudou muito, mas não menos importante. E que ela, apesar de ser cubana e estar nos Estados Unidos, lá em Illinois, ela não esqueceu de mim. Não. Ela toda vez que pode estar na live e tudo, e ela me ajudou bastante também, porque a força que ela tinha, gente, no aplicativo, a força que ela tinha, era uma força descomunal, porque ela recebia... aquela pessoa que arrastava multidões arrastava um dia, multidões, tá? né? Como que ela chama? Terim. Ele vai falar. Terim. Terim Aquiles. Terim Aquiles. Ela é espetacular. Vocês já devem ter visto ela na live do Pedro, mandando presente lá. Mas ela é aquela pessoa que onde vai, ela enche as salas. Ela não vai mais em salas. Ela de vez em quando faz live. Mas assim, é aquela pessoa que carrega uma multidão pelo peso que ela tem, né? O talento que tem, pela pessoa que e ela ajudou muito, né? Lá no início da sala, se não fosse ela... E, gente, você vê, a gente cruza com pessoas que a gente vê assim, pessoas simples, né, Pedro? Depois a gente ela não teria, Nana, ela não teria nenhum motivo para ajudar. Porque é o seguinte, o que eu poderia oferecer a ela naquele momento, nós, em geral, não seria 1% do que ela poderia fazer sozinha. Mas pela gentileza, ela fez. Então eu sou eternamente grato. E outra pessoa, mais recentemente, eu poderia citar muitas pessoas, tá? Mas eu estou citando algumas, mas tenho muitas pessoas que eu tenho essa enorme gratidão. Mas tem a Maria também, é uma pessoa que está sempre apoiando, está sempre contribuindo. Mesmo assim, antes eu não devolvo nada para ela. Mesmo antes de entrar. Mesmo antes, ela sempre esteve apoiando. Inclusive, eu não a convidei para que você tenha voz logo, porque eu falei assim, Maria, é o seguinte, você agradeço muito e tal, mas eu não sei se eu vou ter como te retribuir, eu não tenho o que retribuir para você nesse momento. Ela falou, não precisa, só de eu estar lá está ótimo, está tudo bem. Então é uma pessoa que é muito bom. E tem que citar outra pessoa, a Eudésia, pela fidelidade. Isso, a gente for citar, a gente vai começar a citar, né? Mas eu citei algumas pessoas. Mas deixa eu falar da Terim, que eu comecei a falar. Porque pouco tempo, a gente tem poucas oportunidades de agradecer. Boa noite, Luiz, bem-vindo. Boa noite. A gente geralmente pede, mas agradecer é difícil. Então, nessa oportunidade, eu tenho que citar essas pessoas. Temos que lembrar. Mas vou contar para vocês, quando eu digo que a Terim era uma pessoa de peso e que ela era muito conhecida, na época que ela participava aqui com a gente, depois, né, Pedro? Bem depois a gente ficou sabendo que ela participou do The Voice, aliás, iria participar do The Voice americano. Boa história. Ela, na verdade, ela se inscreveu, né, Nana? Ela estava à porta para participar. Isso. Ela passou na seletiva, e aí quando ela foi chamada para se apresentar, infelizmente o esposo dela, o Quiles, ele sofreu um acidente, que inclusive ele está muito doente e ela cuida dele até hoje. Então, no momento em que ela ia se apresentar no The Voice dos Estados Unidos, ela ela decidiu por não ir. Ela largou tudo, inclusive está bem, né, Pedro? Sim. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Mas então é isso. E agora eu já nem sei para onde que a gente vai mais. Eu tava falando de gratidão. Gratidão. Agora, gratidão, Nana, manda ver, é porque eu falei primeiro. Gratidão, evolução agora. Nós falamos sobre amizade e parcerias. Agora vamos falar sobre a nossa evolução aqui no Star Maker. O que a gente tinha à mão antes, o que melhorou, né? Que antes era um simples aplicativo de karaokê. A gente aqui só cantava, né? Cantava, compartilhava. E assim, não tinha aplicativo de download. A gente não podia emitir para outras pessoas que não tivessem o aplicativo Star Maker ou ouvir a nossa voz, né, lá fora. E era uma coisa muito limitada, muito reservada, só para a gente aqui. Hoje não, hoje o aplicativo já se tornou já é uma plataforma, né? Já é o quê? É o YouTube, é Instagram, é TikTok, o que mais? Me ajudem. Você tá ganhando, né? Você tá ganhando pra fazer propaganda dele. Não, tô falando verdade. Vai ser contratada. Tô falando
falando assim, da questão relação, né? Da questão expansão. Pois é. Então, assim, a gente viveu esse processo. Sim. Né? Nós vivemos aqui dentro esse processo, esse crescimento e tanto. Então, nós podemos dizer, a gente ajudou. A gente fez parte disso tudo que aconteceu. Então, quantos feedbacks você já deve ter mandado para eles? Quantos até hoje? Para mudança do sistema. Eu acho que eu sou muito pequenininha para mandar feedback. Mas você mandou? Para solicitar, né? Sim, mas eu lembro que foi você que me ensinou. Não reclamando, mas na intenção de melhorias. Melhorias, né? Isso. O usuário é quem sabe o que precisa. Não é o criador, não é aquele inventor, né? É o que precisa. Quem sabe de melhorias, ou seja, quem sabe do que precisa no sistema, na comida, é aquele que está comendo, né? No sistema é quem utiliza. É a mesma coisa, é aquilo que a gente precisa. Não quem cria. A gente não pode mexer no sistema, a gente não tem, né? Mas a gente pode pedir. E tem coisa que a gente consegue trazer para cá que antes a gente não podia. Tipo, fala sobre o que você conseguiu. Você chegou em mim e falou assim: fala com o Jeff, manda as ideias pro Jeff para ver se é aprovado e tal. E aí eu mandei para ele, conversei com ele e teve alguma coisa, não foi? Que foi aprovado? Não agora, já faz um tempo. Teve sim. O que é? Vídeo na sala de festa não tinha. Essa foi uma reivindicação nossa. Mas tem mais. Eu não me lembro agora, eu sei que tem porque você chegou em mim e falou assim: ei, você que tem abertura de a maquiagem da live? Era ou não? Não lembro. Eu sei lá, eu sei que a Nana teve um papel, assim como a Aníbal citou aí, ela fez o feedback e tal, mas nós também levamos de obra pronta. Como é que eu digo obra pronta? Eu cheguei com a informação e esmiucei a informação para que fosse feito, né? Porque uma coisa é você chegar assim e dizer assim, não, vocês poderiam fazer isso. Outra coisa é você dizer como é que seria feito isso. Isso é que eu acho importante, né? Olha, o Luiz tá querendo falar, Ana. Isso mesmo. Ô Luiz, você tá aí, você pode conversar, você tá sentado, pode falar. Eu gostei desse evento que vem dos laços aí, né? Desse negócio aí da joia, né? Muito bom, muito top. Porque você gasta pouco e pega bastante coisa, né? Hoje, legal você tem ideia, de 10 mil, que é o XP grátis, eu consegui bater 3 salas, entendeu? Foi muito bom. Olha só, legal. Tá vindo esse evento muito bom pra nós, né? A única coisa que isso são coisas que eles que as atualizações que está ainda meio no processo ainda, né? Estão, muito... Eles criam coisas e fazem uma tentativa para ver se vai dar certo. Ó quem chegou aí. Quem chegou? Ai, minha Ali! Eu deixo ela subir um pouquinho, gente. Deixa ela subir um pouquinho, Fica aí que a Roseli não tá podendo falar. Que bom. Pera aí, Roseli, você deixa ela sentar no seu lugar, Roseli? A Roseli dá o lugar pra ela subir aí. Boa noite, Luiz. Bem-vindo. O Luiz Lima chegou também. Luiz também. Boa noite, Luiz. Eita, outro Luiz. Eita, lá. Disputa aí do Luiz. Luiz, você agora por isso não tá fazendo recarga, né? Eu acho que a Roseli não está nos ouvindo. Vou tirar a Roseli aqui, Roseli, com licença, só porque você me informou que não poderia falar, né? Aí só pra Eliana ou o Luiz também, se quiser falar aí, pra que eles possam subir aí também. Cadê a Eliana? Tá aí. Quer pôr a Eliana aqui? Eu desço. Cadê a Eliana? Calma, o pessoal que tá aí embaixo, caso queiram falar, é só falar que a gente sobe, tá? Não tem problema nenhum. Olha a Eliana aí, boa noite! Boa noite, Eliana do Cantor. Boa noite. Oi, Eli. Oi, maninha. Seu nome acabou de ser citado, claro, com muito carinho, muito respeito, muito amor. Que legal. Sempre. Que bom. A gente está falando aqui, Eliana, resumindo, sobre memórias musicais. As memórias que a gente tem do antes, né? O quanto elas fazem bem pra gente. Que às vezes a gente canta uma música que a gente pode não saber a letra, né? Mas existe uma ligação, um sentimento, né? Naquela música. A letra pode não ter nada a ver com a gente, mas a gente canta, a gente se sente bem. Outras a gente canta e não se sente lá tão bem, né? Mas canta assim mesmo.
Então, Eliana, bom você chegar aqui para você falar um pouco pra gente sobre Luiz, senta também. Essa alegria de cantar, de poder estar junto com a gente, de ter amigos, né? Queria que você falasse alguma coisa. Oi. Olá. A música sempre fez parte da nossa vida, desde a infância. Oi, eu, Josias. Bem-vinda, Maria. Estão conseguindo me ouvir? Estamos. Tá. Então a gente tem certas músicas que a gente ouve, a gente volta na infância, sabe? Aquilo tudo que a gente viveu, aquelas brincadeiras, tudo, os encontros, família, aquela criançada misturada, fazendo aquele coral e cantando. Então tudo isso a gente lembra, basta ouvir a música que a gente retorna à infância. Então, não só a infância, mas a adolescência, a juventude. E fica marcado. Qualquer hora que você ouça aquela música, você... Viu, gente? Aí você reforça tudo aquilo que a gente comentou aqui, que passou por cada um. Qual que é a sua memória musical, assim, uma só? Porque eu sei que são várias, né? O que você, assim, te traz a memória? Você sente aquele cheiro de pudim, aquele cheiro de pão, aquele cheiro de casa, né? Aquele cheiro de roupa nova. Né? O que é? Qual a música que você se sente confortável? São várias, né? Mas tem uma que a gente... Uma só não. Uma só? Tem uma música que eu lembro que a gente cantava muito. Andanças. Vi tanta areia, sei. Chegava até... Coisa mais linda da vida. Chegávamos até a fazer a segunda voz, aquela criançada. O Josias contou na live esses dias. Muito bom. Eles são muito queridos. Olha só. Vejam que... Samarina. Samarina. Essa eu adoro. Eu já ouvi eles contando. Aí, Eliana, ó. Coisa linda. Essa é a neta da Beth Carvalho. Nossa. Andança. Os Golden Olha. A voz do cara. Velhinho. Saudade. Mas e a voz? A voz continua linda. Essa é a filha da Beth Carvalho, né? Não conheci. Na mão direita, rosas, vou levar. Olha a lua mansa se derramar. Isso que é música, o resto é conversa. Meu caminhar, meu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia já me fiz a guerra por não saber que essa terra encerra meu bem-querer e jamais termina meu caminho. Só o amor ensina onde vou chegar. Obrigada, Luiz. Lindo demais. Que lindeza. Gente, eu tô caçando os GIFs aqui da que você tem voz, eu não acho nenhum mais. Quem tiver aí puder mandar pra nem ver. eu achei alguns esses dias, mas tava em outro Não nome. acho mais nada. Sumiu. Então, Eliana, bom rever, bom ouvir, bom lembrar, né? Junto com as pessoas que a gente gosta, ainda melhor ainda. Alguém mais quer falar sobre o tema, sobre Eliana do Campo, sobre o Pedro? Eu quero falar uma coisinha. Sobre você, sobre quem está aqui, que vocês citaram. O que ele... das pessoas que... Vamos ouvir. Ai. Cheirando a flor de Esse é... Vamos fazer um coral aqui. o seu jeitinho
chega a dar vontade de chorar. Que coisa linda. Diga, Marcinha. É muito bom esse homem. O que eu quero falar aqui, Pedro e Nana, né? Já que a Eudésia não está, a Rosemary não está. É tão bonito ouvir vocês contando a história de vocês. Sabe? Obrigada, Luiz. Obrigada por ter vindo. É tão bonito ouvir vocês falarem, porque a gente sente que aí existe parceria, companheirismo, amizade e respeito, né? Não é uma coisinha passageira e temporária. Não, com certeza. 5 anos, Ana Henrique Show! Mas é tão legal a gente ouvir isso. Muito legal. É nada, entre turbulência e não turbulência, entre desavença e não desavença, a gente continua firme, né? Olha, já joguei marcar isso na cara do Pedro. Muito legal, viu? E assim, não é que um fala e o outro concorda, a gente diverge muitas vezes, mas isso é o melhor, gente. O que mantém firme é a admiração e respeito. Pergunta pro Pedro se você não tomou bodocada de mim. Com certeza. Aliás, tem uma coisa. Esse trem aí. Os contatos melhores. Os contatos melhores que eu tive durante esse tempo, eu sendo na sala, sempre foram de pessoas que me diziam o que achavam, a verdade, e não daqueles que queriam me agradar. Porque os que queriam me agradar, geralmente eu fui me decepcionando depois. Então, aqueles que me dizem a verdade, não é grosseria, é diferente. A sinceridade ela é diferente da grosseria, né? Muitas vezes ficar calado é melhor do que falar, mas eu digo assim, você dizer, não, você acha que você nesse caso está errado. Isso é importante, eu acho. Assim como eu falo para ela fala para mim também. Não tem essa de só eu falar ou só ela falar. Então é uma coisa que eu acho que é isso. A Roseli dizendo quando é que ela chegou, ó. Ela chegou na família e já sim, chegou Roseli. Ela veio com a força. Ela veio com a família e a comitiva da show. A Roseli, ela tá gravando, ela tá podendo falar, certo? Então, ela tá escrevendo lá embaixo. Pedir permissão para contar a história dela, da chegada dela aqui. Eu não sei se você se lembra. Você se lembra, você conta. Mas eu me lembro. Lembro sim. Pois é. O que aconteceu? Chegou na madrugada, né? E aí eu recebi uma mensagem diretamente da França. Madrugada, hein, gente? Era de madrugada. A Paula, que era capitã da Roseli, né? Que enfrentava problemas de saúde naquele momento. Eita, nós! Ela ligou para mim e disse assim, e eu falando, ela portuguesa, né? Francesa, misturada com portuguesa, e eu tentando entender. E ela dizendo assim, Pedro, eu é igual quando a Maria fala e ninguém entende nada. Vou desfazer minha família. Aí ela falando em francês. Falei, por que você vai fazer isso? Ela falou assim, não, porque eu preciso da minha saúde, mas eu não queria deixar eles desamparados. Eu falei, e eu confio em você, eu sei que eles em você vai estar em boas mãos. Eu falei, não, tudo bem, mas eu não posso, o que eu não posso fazer é o seguinte, você vai vir pra cá com eles, é que ela não queria mais ser capitã, né? Ela não queria ter mais a família, mas você vai vir pra cá com eles, mas eu não vou poder te dar cargo de co-capitã, porque eu já tenho as minhas co-capitãs, eu não vou poder te dar, pelo menos no momento, só se abrir vaga. E aí ela falou, não tem problema, o que eu quero é que eles estejam bem, até porque eu vou me ausentar depois. Ela queria um canto seguro para deixar os membros da família dela. Mas a promessa que ela falou para mim é que ela provavelmente poderia voltar a criar a família novamente. Tem problema? Eu falei, não tem problema, fique à vontade. Aí vieram o pessoal, veio a Roseli, né, na barca, veio o Antônio, veio um monte de gente de Portugal, da França, uns se adaptaram, outros não se adaptaram, que tem a diferença do idioma, mesmo sendo português, a cultura, e a Roseli chegou. A Roseli não queria mais ir embora, né, Roseli? A Roseli quis ficar, né, porque depois a co-capitã criou a família novamente, mas a Roseli, acho que se apaixonou pela que você tem voz, que ficou. Ela não saiu, de jeito nenhum. E aí a Paula, depois eu não vou contar isso aqui, mas a maior gafe que nós tivemos aqui, você tem voz... não conta, pula. Não vou contar, mas foi uma gafe que houve que realmente é impagável. Não teve nada mais do que isso. Conta, Roseli, conta. Essas coisas a gente não conta, né? Não conta. Conta. Será, Roseli? Conta. Vai deixar a gente curiosa agora. Roseli, me desculpa o jeito que eu vou falar, mas a gente matou a Paula antes da hora.
foi, meu Deus do céu. Abafa o caso, então. Não, vou contar, já que já. Não, ela estava super hiper doente. Conta, Pedro, conta. Foi assim, não, vamos contar com Rodrigo, detalhes, que é para o pessoal instigar Rodrigo. a mente do pessoal. A Eliana, acho que já estava na família. O que aconteceu? Nós estávamos em oração, nós fizemos uma noite de louvores para pedir a cura, a saúde na sala de festas para a Paula. Ela estava muito ruim, ela estava enfrentando uma doença severa, né, da qual a gente fez campanha. Foi da Roseli, viu, gente? Para os pacientes. Prestem atenção na gafe. Foi a maior gafe. Até hoje não teve maior gafe do que essa. Boa noite, Rodrigo. Não teve até agora maior gafe do que essa na nossa Eliana do Câncer, depois vai lá no PV. Tá bom, Rodrigo. Pois é. Aí, o que acontece? Ela... Sem problema. O que acontece? Ela foi, a Roseli, e recebeu a mensagem da filha da Paula, que a Paula já não estava mais sobre os domínios do celular. A Paula enfrentou 3 vezes o câncer e venceu as 3 vezes. Ela estava enfrentando ali na 3ª vez. E naquela vez, a filha dela entrou em contato com a Roseli, explicou a situação e deu a entender, escreveu, a francesa, a Paula filha dela, se né? foi, A Paula se foi. E aí, assim, a Roseli ficou em prantos, primeiramente, e em seguida a Roseli veio até mim, foi a Nana, veio até Nana. Veio até Nana e falou para ela, Nana, Paula se foi, encerrou-se e tal. Aí a Nana, olha, presta atenção, Nilva Lu, presta atenção, gente. Aí a Nana veio até mim, claro, e falou, Pedro, é o seguinte, recebi uma notícia muito triste, que a Paula acabou de falecer. Eu falei, não acredito, sério? Mas será possível? E eu estranhei pelo seguinte, porque o mesmo contato que ela tinha com a Roseli, ela gosta muito de mim. Ela tinha comigo também. E ela não avisou pra mim. Então eu falei assim, claro, a Paula não teria como avisar, mas eu digo assim, a filha dela não me avisou. Mas eu falei, não, como a Roseli já vinha de mais tempo, ela avisou pra ela. E aí eu fiquei... A gente se viu, né, na obrigação de dar a notícia. Gente, presta atenção na bobagem que nós fizemos. Nós colocamos no grupo, né? E não só no grupo. Algumas salas de festa no Starmake começaram a colocar foto dela. Porque, amigo, espalha fácil notícia ruim, né? Gente do céu, quando a Paula mandou mensagem pra mim, e eu vi que era ela, eu queria encerrar com tudo. Fiquei sabendo, né, Pedro? Eu queria me enterrar. Ela te ligou. Eu queria entrar assim, eu queria me esconder. Porque eu tanta vergonha da gente ter feito aquilo. Mas não foi porque a gente quis, né? Mas foi hilário, né? Foi muito hilário. Foi a coisa que ela falou. A Paula até riu depois, quando eu contei. Você pensou que era filha dela, né? Mas assim, sinceramente, foi a maior gafe. Não teve coisa mais hilária do que essa que aconteceu, tá? Foi. E assim, que no momento parecia uma coisa triste, era mesmo, mas depois a gente começou a rir sobre disso, porque foi uma coisa que depois a Paula aparece dizendo, olá, amigo. Aí eu falei assim, cara, ela voltou. Aí eu falei assim, não, Pedro, mas aí eu brinquei com ela, quem está falando? É a filha da Paula? Ela falou assim, não, é a Paula. Aí eu falei, ela voltou do... Aí eu falei assim, eu vim te convidar pro show amanhã, lá com São Pedro. Eu falei assim, Paula, não vou agora não, só vou daqui a 100 anos. Aí ela falou assim, como está, meu amigo? Aí eu falei, rapaz, eu acho que essa notícia não tá bem... Aí eu falei, não é possível. Será? Apaguei tudo. Não, o problema do Alguma telefone coisa errada não tá online é esse, com certeza. Meu Deus. Mas a questão de você não ver a pessoa, né? Você não participar do velório, você... Essa coisa... Essa foi pra acabar. Foi pra acabar. Igual a gente viveu uma pandemia aqui dentro do aplicativo, né? Então, assim, tiveram pessoas que a gente pensou assim, Olá, Inês, né? Some. Boa noite a todos. Né? De repente, boa noite. Olá, bem-vinda. Então, assim, a gente revê pessoas que você pensa assim, nossa, já foi, né? Não sumiu do aplicativo. E a Paula é uma guerreira, viu? Ela venceu naquela vez e tá lutando e vai vencer, pode ter certeza. Que ela realmente, é uma batalhadora, sem dúvida. E não perde a alegria, né, Roseli? A Roseli poderia falar muito bem disso. É uma pessoa que, por mais que esteja enfrentando muitas dificuldades, ela consegue sorrir e consegue passar. Por isso que talvez ela passe por cima todas essas vezes. Porque nós conhecemos ela, Pedro. Ah, conhece? Nós conhecemos ela na sala da Roseli, estávamos fazendo tarefa e ela apareceu lá, nós conhecemos ela, a Paula. Muito simpática.
Apesar da gafe, ela nos perdoe, tá aí, né? Mais um pouquinho da história, das coisas hilárias que a gente viveu. Também das coisas que chocaram, né? Os momentos, as notícias, a gente recebia notícias aqui dentro de que pessoas famosas que a gente gostava, né? Vieram a falecer por causa da pandemia. Então, assim, a gente cantava, fazia como é que fala quando o famoso falece? Homenagem póstuma. Mas tem uma coisa, gente, Nana. Tem uma coisa que eu acho que poucas pessoas, eu acho que nós não iremos, e graças a Deus que não aconteça também. A não ser que o Star Maker, ele cresça de tal maneira que ele se popularize como o Instagram, como outros aplicativos. Mas eu digo assim, pouca gente desfrutou daquela quantidade de pessoas que estavam... O Star Maker parecia, gente, uma feira de tanta gente em 2020. Porque as pessoas na pandemia trancadas, a audiência aumentou. Então, quem se destacou naquela época... Nós soubemos, né, Pedro? A gente soube usufruir de tudo aquilo, porque a gente era novato ali, a gente não sabia nada, né? Como diz o Pedro, nós fomos autodidatas, né, para poder saber... Eu não sabia de nada, eu falei assim, meu Deus do céu. Mas a gente soube que... Vou chamar essa senhora que dá ideia, e o povo, quando ela dá ideia, ao invés de acolher a ideia dela, vai lá e tira sarro. Que negócio é esse? Ela é muito inteligente, ela é craque, é cabeça, vou chamar ela para minha equipe. Aí botei uma equipe de 10 pessoas e falei assim, agora eu tô bem. Agora eu tô bem aprumado. E eu sem saber de nada. E eles querendo que eu falasse, que eu ensinasse eu saber. Eu falei assim, bom, mas vamos sair. Mas a postura é diferente, né, Nana? A gente tinha uma postura de querer aprender, de buscar e assim. Quando eu digo que é autodidata, é porque existe uma diferença. Existe uma diferença onde tem pessoas que podem nos ensinar, de quando ninguém sabia de nada, não tinha quem nos ensinasse naquele. E quem poderia nos ensinar, não quis ensinar, infelizmente, né? Nunca teve um manual aqui. Nunca. Não. As pessoas que sabiam que era chefe de dono de sala há mais tempo... bloqueavam o acesso. Boa noite. Nilva, não é que não passavam as informações. Eles bloqueavam. Não deixavam a gente saber, achando que a gente fosse cantar de galo alguma hora, né? Eu fui chamado de galo, conta aí, Nani. Nós de pinto, né? Ele foi chamado de galo, eu fui chamado de pinto. Ai. Foi assim, foi assim, a gente entrou na coral. Primeiro que eu recebi um convite e disseram assim, vem participar do nosso coral, gostei muito de você cantando, tal. Aí eu falei assim, coral, meu Deus do céu, na pandemia, como é que eu vou apresentar no coral? Como é que eu vou sair de casa? Olha só, como é que eu vou sair de casa para cantar num coral? Vou nada? Não posso cantar no coral. Eu não sabia que era virtual. Aí eu falei assim, eu vou nada, vou nem responder, eu vou para coral nenhum, eu vou sair de casa dessa pandemia? Vou não. 17 anos. Aí eu falei assim, o menino já era mirado desde aquela época, hein? 17 anos. Aí eu falei assim, Nina, porque lá eles não aceitavam as pessoas entrarem. Nada. Eles iam até a pessoa que eles queriam. Eles bloqueavam. E eles me convidaram. E eles não sabiam que eu tinha 17, porque nem poderia estar. E não podia, não dava pra mim também, Pedro. E a gente escutava o Pedro cantando. Não, nunca percebemos. E aí, o que aconteceu? Ela me chamou pra lá. E eu vendo aquela situação, eu comecei, por curiosidade, eu mesmo procurava as coisas. Né? A Nana já perguntava mais e já era mais curiosa de perguntar para elas. Eu mesmo ia procurar, porque eu percebia que elas, apesar de gostar, uma gostava muito de vir lá, mas elas não passavam nada para nós. Então, eu e a Nana tomamos essa liberdade. Olha só o que aconteceu. Eu saí da Canto Coral, porque ocorreu um problema no perfil, aí apagou tudo. Aí eu saí e não voltei mais, né? Porque eu fiquei sabendo do que elas disseram. Aí elas falaram assim, porque quando eu saí, foram 50 pessoas junto conosco lá. Aí ela falou assim pra... Parece ser pipocando. Vocês não vestem a camisa, vocês ficam atrás daquele galo carijó. Daquele galo carijó. Pinto atrás. Vocês ficam atrás daquele galo carijó. Quem contou pra gente foi a co-capitã, né, Pedro? Contou pra gente. Vocês ficam atrás daquele galo carijó, vocês acham que vai ser... atrás da gente.
Vocês acham que ele vai ser alguma coisa? Ô Pedro, conta que a filha da Cocapitã foi atrás da gente. Foi. A filha da Cocapitã veio atrás de mim. Mas, Ananda, eu achei engraçado porque ela falou o seguinte, ela falou assim, vocês ficam que nem pintinho aí atrás daquele carijó lá, você acha que vão ter alguma coisa, vocês não vão ter alguma coisa. Faltando 16, nunca vão ter nada. Mas, infelizmente, não sei onde é que está Canto Coral. Mas é assim mesmo, a vida é assim, a gente não pode duvidar. Uma semana depois, ela estava lá olhando o que a gente estava apresentando na sala, para ela copiar, né, Pedro? Foi um fato que ocorreu, que era o seguinte, a gente tinha preparado samba e pagode, né? E elas não faziam a festa temática, eu cansei de falar, vamos fazer